Como eu passei em medicina veterinária na Unesp. Eu espero que com esse vídeo vocês saibam como melhorar o estudo de vocês e passem na faculdade que vocês sonham. E vamos para as dicas. Bom, o meu ensino médio foi metade na pandemia, então realmente só comecei a estudar de verdade no terceiro ano do ensino médio. Eu chegava todo dia em casa e revisava as matérias que foi dada pelo professor no dia. E aí, como era essa revisão? Eu assistia aulas sobre os mesmos temas e também fazia exercícios também sobre os temas que foram passados. Eu fazia simulados também, mas era bem pouco. Depois do ensino médio, eu fiz um ano de cursinho. Eu fazia cursinho de manhã. Eu entrava umas 7 horas e saía meio-dia, meio-dia e meio, por aí. Mas o que foi mais importante é o estudo que você faz depois das aulas. Depois das aulas eu fazia a mesma coisa que no ensino médio. Revisava a matéria, lia a apostila que tinha e fazia muito exercício. O principal que eu fazia era exercício. Então, todo dia eu ia lá e fazia um pouquinho de exercício sobre o tema que foi dado. Quanto mais, melhor. E a apostila que o cursinho dá já tem muitos exercícios. Mas, se eu sentisse falta de exercício do vestibular que eu queria, que era da Unesp, eu fazia mais. E outra coisa também era simulado. Eu fazia simulado toda semana. Enem, Unesp, USP, FUVEST, né? Fazia toda semana. E eu também tinha uma apostila que eu comprei na Shopee, se eu não me engano. Eu vou colocar o link em algum lugar, para caso alguém tenha interesse. E aí eu comprei essa apostila com provas antigas da Unesp e eu fiz tudo. E aí o que é legal também você não faz uma vez só uma mesma prova. Você faz várias vezes. E aí o que eu fazia? Eu anotava quanto que eu acertei. E aí depois, mais pra frente, eu ia fazer essa mesma prova e eu sabia quanto que eu tinha aumentado. E aí o que eu fiz também? Eu meio que fiz uma cálculo pra saber quanto que eu precisava tirar pra passar na primeira fase. E aí a minha meta era isso. Que se eu acertasse a quantidade que eu sabia que eu passava, eu ficava feliz e me dava motivação. Sobre a redação, eu fazia pelo menos uma redação uma vez por semana, com temas principalmente da Unesp e da VUNESP, né, que é a banca que faz a Unesp. E mais perto da prova, da segunda fase, eu fazia praticamente todo dia redação, também com temas antigos. E sobre a segunda fase, chegando mais perto da segunda fase, eu comecei a fazer só questão aberta, né, questão dissertativa, para treinar e porque muitas pessoas deixam de fazer a dissertativa para focar na primeira fase, né? Mas é importante fazer. Eu fazia desde o começo, só que eu não dava tanta atenção também. Quanto mais atenção, melhor. Uma dica. Outra coisa que eu fiz também, mas aí vai de gosto, é que de vez em quando eu acabava de estudar o que eu tinha no dia e aí eu pensava, tá, mas meu foco é a Unesp, o que eu vou fazer? O que eu fiz, então? Eu pegava um e-book que o cursinho Etapa fazia, que ele fazia uma tabela dos maiores conteúdos que caem na prova da Unesp. Então eu pegava esses conteúdos que sempre caem e revisava eles. E aí eu fazia a mesma coisa que eu já falei, exercício, revisão, principalmente exercício. Outra dica principal é faça exercícios específicos dos temas que você tem dificuldade. Então, por exemplo, assim, eu estudei há um tempo atrás sobre História da Grécia. Eu tenho dificuldade em História da Grécia. Não sei onde achar questões específicas sobre isso.
o que eu fiz? Eu pesquisava na internet questões sobre história da Grécia da Unesp, ou eu entrava num site chamado Só Exercícios, que também fazia isso. E ele ainda deixava você responder e falava se você acertou ou não. Então, eu acho que essa é a maior dica que eu tenho para quem quer melhorar os acertos, aumentar os seus acertos. Me sigam no Instagram, lá eu posto muitas coisas sobre a minha rotina na faculdade, para quem tem interesse em saber como que é. E qualquer coisa, entre em contato comigo na DM que eu vou responder com certeza sobre dúvidas. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E é isso. Beijos.